Tem Brasileirão ao vivo na Globo, hein? É o líder Flamengo contra o Grêmio, 4 da tarde, no Maracanã. Ricardo Lai está acompanhando a preparação do Flamengo para essa partida. Tem novidades pra gente, né, Lai? Tudo bem, Escobar? Um abraço para você, boa tarde a todos. Exatamente, o Flamengo treinou agora de manhã aqui no Ninho do Urubu, em preparação para o jogo de domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã, contra o Grêmio. E o Flamengo, né, que é o líder do Brasileirão, tem um desfalque certo, que é do Alexandro. Ele está com uma lesão na panturrilha esquerda, sentiu esse problema ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, na última segunda-feira. Aí o Felipe Luiz tem as opções do Vinha e do Ayrton Lucas. No ataque, o Pedro segue, né, como titular, está em grande fase. O Bruno Henrique fica disponível, né, no banco de reservas. Está se preparando também a defesa do jogador para o julgamento da próxima quinta-feira no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, sobre ter supostamente forçado o cartão amarelo para beneficiar apostadores naquela partida contra o Santos em 2023. E uma notícia agora, o GE. Globo subiu, o Lohan, jogador de 19 anos, foi emprestado para o Pisa da Itália, jogador de 19 anos, destaque aqui do Flamengo. Escobar. Subiu para a primeira divisão da Itália, vai jogar na elite italiana. Ricardo Lai, onde está a notícia, ele vai. Um abraço, grande Ricardo Lai. 2, 3, 4 rodadas em que o Flamengo está numa situação melhor do que o Palmeiras. 4 seguidas. Inclusive essa do Corinthians. Inclusive essa, com certeza. É não, muito. O Corinthians no Allianz. De novo, 22ª rodada. Flamengo, muito mais tranquilo pegar o Grêmio do que o Palmeiras pegar o Corinthians. E vou focar só o Flamengo e Palmeiras. Tá bom. Tá? Flamengo, muito mais fácil pegar o Grêmio. Na 23ª rodada, pra mim, embora esteja jogando fora de casa, é mais fácil pegar o Juventude do que o Palmeiras pegar o Inter. Pra mim, eu preferia. Eu já não sei. Mas tudo bem, ainda que seja perto ali. Na 24ª rodada, eu prefiro... O Flamengo tá muito superior nas últimas partidas contra o Vasco. O Fortaleza consegue criar uma dificuldade, embora eu concorde com você que também não é uma presa difícil pro Palmeiras. Mas eu acho que é mais fácil pegar o Vasco hoje do que o Fortaleza. Jura? O Fortaleza tá em penúltimo lugar, não ganha de ninguém. E aí na 25ª rodada, Bahia nem se compara com o Corinthians, certo? Ainda mais jogando fora de casa os dois, mas assim, o Bahia é muito mais time que o Corinthians. Olha, também acho equilibrado. Aí, na 26ª rodada, aí eu acho que o Palmeiras tem um trabalho mais fácil. Mas assim, são 4 rodadas pra mim que o Palmeiras tem mais dificuldade do que... Mas é curioso porque no primeiro turno também foi assim. O Casão tem até a opinião, já tá levantando aqui. Mas no primeiro turno o Palmeiras teve essas dificuldades e conseguiu vencer o Fortaleza fora, quando o Fortaleza ainda nem tava lutando pra zona de abaixamento. Venceu o Inter fora. Não sei, eu tenho essa impressão que pelas próximas 4 rodadas o Flamengo tem vida mais fácil. O Casão voltou. Quero ouvir o Casão e quero colocar a tela de novo aí. Diga lá, Casão. Não, eu tava falando, quando caiu o negócio aqui, o seguinte: se você fala de espanholização, não é? Hein, Tironi? Eu falo. Então, isso pode ser que modifique para baiernização. Flamengo disparar e virar o Bayern de Munique no Campeonato Brasileiro. Aquele time que de cada 10 campeonatos, 8 dispara. Um ele se complica, mas ganha, e um ele perde, né? Pelo desenho que está se fazendo. É claro que o Palmeiras tem potencial financeiro, o Palmeiras é o Palmeiras, desde quando o Abel chegou, disputa aqui, vai continuar disputando. Só que eu estou vendo o Flamengo montando elenco muito superior em quantidade e qualidade do que os outros times, cara. O elenco do Flamengo é absurdo, cara. O time está jogando com Luiz Araújo, por exemplo, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Aí no segundo tempo, o Felipe Luiz foi Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, que alguns jogos entram depois, seriam titulares em qualquer equipe do Campeonato Brasileiro. Então o Felipe Luiz, só no ataque, ele tem dois ataques, que ele pode, 6 jogadores que ele pode colocar do jeito que ele quiser, pode misturar os trios, né? Que todos os 6
poderiam ser titulares em qualquer time do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que se o Palmeiras não começar a contratar também alguns jogadores já prontos, que chegam prontos para jogar, não jogadores bons como ele contrata, mas muitos jovens que ainda demora um tempo para se enquadrar, para se habituar, para entrar no esquema, ou contrata, pelo menos quando contratar 5, 3 que você pega e põe, né, como Jorginho, né, como Samuel Lino, como Saul, né, enfim, como jogadores que o Flamengo compra. O Flamengo compra jogador e põe para jogar. Não são jogadores que ficam testando. Então o elenco vai aumentando de quantidade e vai ficando super potente em qualidade. E aí o que acontece? Lá tem um trabalho muito bem feito, principalmente com o Felipe Luiz, que os jogadores que estão no banco, eles não estão irritados por estar no banco, eles estão motivados pela competição entre eles. E aí acontecem essas coisas, mete 8, com ataques diferentes, o Pedro não joga um jogo, no outro jogo entra e faz 3, né? Aí entra o Bruno Henrique, bate o pênalti, aí o Luiz Araújo faz 1, 2, aí o Samuel Lino faz 1, aí o Plata faz o outro, todo mundo faz gol naquele time. Dos 6 ali que ele usa no ataque, todo mundo faz gol toda hora. Danilo, o Casão falou sobre jogadores prontos, está chegando um jogador em tese pronto ao Palmeiras dessa vez, né? Ah, porque não? Porque o Palmeiras está contratando, pensando, não sei quando. Isso eu já discordo, que não está pensando, está fazendo um time para os próximos anos. Não, fez um time e gastou 700 milhas para 500, sei lá quanto, para ganhar esse ano. Né? Isso aí, não vamos dourar a pílula sobre isso. E agora tem o Andreas Pereira. Se há um jogador pronto, é o Andreas Pereira, não? Quando a gente fala sobre o Palmeiras estar contratando para formar um time a longo prazo, não é que significa que esse ano não quer ganhar, claro que quer ganhar, significa que são jogadores que você olha e tem mais 6, 7, 8 anos jogando, e que, como foi o que o Palmeiras fez de 19, 20 para cá, e está começando agora a trocar esses jogadores. Não significa que não quer ganhar esse ano, claro que quer. A gente tem que lembrar, são 700 milhões porque o Palmeiras precisou contratar 13 jogadores, 12, 11, sei lá. Então, o Palmeiras está reformulando um time, é como se estivesse começando, não do zero, porque tem alguns jogadores que chegaram no começo do ano, mas gastou tudo isso porque vendeu 11. Saiu Mike, Marcos Rocha, Rios, Estevão. Então, assim, são vários jogadores que foram saindo e o Palmeiras precisou contratar. Nesse meio aí tem o Paulinho, que já não joga mais esse ano, tem o Carlos Miguel, que é terceiro goleiro, que você já está pensando numa oportunidade de mercado e vai contratar. Então, sim, o Palmeiras tem a obrigação e vai ser pressionado justamente. Não é que eu estou dizendo que é injusto, é justo que o Palmeiras seja pressionado pelo dinheiro, pelo investimento de 700 milhões, mas é que quando você olha esses 700 milhões, ele serve para pressionar para esse ano, para ganhar, mas também serve para você olhar a longo prazo e ver um projeto de time, porque é o mesmo projeto que o Palmeiras fez em 2019, 2020, quando mudou o jeito de pensar futebol, quando saiu o Alexandre Matos, quando entrou o Anderson Barros, quando contratou o Abel Ferreira. É um projeto que tem os seus ciclos e a gente está entrando num novo ciclo. De novo, nada disso significa que o Palmeiras não tem que ganhar esse ano. Tem que ganhar esse ano. Não estou dourando a pílula, não estou dizendo que tem que ganhar esse ano, tem que batalhar para ganhar esse ano. Mas aqui é um projeto a longo prazo. E o Andreas é um jogador mais parecido com o Jorginho e com o Saul, no sentido de jogador pronto. Nesses 5 anos, o Palmeiras contratou pouquíssimos jogadores nesse perfil. Acho que o último que o Palmeiras contratou e que ainda não vingou foi o Felipe Anderson, que era muito rodado e que foi uma oportunidade, que saiu ali da Lazio, que tinha uma proposta para continuar na Itália e jogar no Juventus, mas preferiu voltar ao Brasil e não conseguiu ainda jogar no Palmeiras tudo aquilo que a gente imaginava e o que ele já conseguiu jogar na Itália, que fez ele até ser convocado para a seleção brasileira. O Andreas é nesse nível, é um cara mais pronto, já jogou em seleção brasileira, já rodou na Inglaterra, já jogou na Itália, teve base na seleção da Bélgica, então é um cara que já chega um pouco mais pronto, tem 29 anos, só que você vê que diante de tudo isso, não é nem de perto o investimento mais caro que o Palmeiras já fez. Vai ser 10, 11 milhões aí de euros pelo Andreas, justamente por esse perfil.
E o Palmeiras, ele tem essa questão de contratar jogadores, não é que vai contratar para revender necessariamente, mas vai contratar para, se precisar, vende para fazer um dinheiro, para tentar manter a sua receita alta, porque o Palmeiras, em receita de televisão, patrocínio, naming rights e sócio torcedor e todas essas receitas, ganha menos do que o Flamengo. Precisa encontrar alternativas e ultimamente tem sido na venda de jogadores, seja da base ou de jogadores que se destacam, que tem 23, 24, 25 e consigam ser revendidos, como foi o Rios. Então acho que esse é o balanço do Palmeiras aí. Mas vou perguntar para você e depois para o Cação. Claro. Por que o Palmeiras joga menos do que o Flamengo? Porque acertou, os jogadores que estão agora, eles acertaram mais. Então o Saúl e o Jorginho estão muito bem. Só que, por exemplo, o Carrascal ainda não estreou, a gente não sabe o que vai ser. O Emerson Royal, para mim, eu já tinha dito, não sei se é uma contratação tão certeira assim. Os caras que estão ali jogando entre os times no time titular estão jogando melhor. Só que isso não significa que o Flamengo acertou em 100% das contratações. A gente estava lembrando de todos os jogadores que agora estão bem. A mesma coisa do Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, Vitor Roque começou a jogar bem agora. Legal. Jeff Té, a gente não tem a menor ideia. Mikael. Provavelmente o Palmeiras errou nessa contratação. Assim como o Flamengo acertou lá atrás com o Léo Ortiz, com um investimento muito parecido. Nesse caso, o Flamengo foi melhor no mercado do que o Palmeiras. Mas nos últimos 5 anos, é a mesma coisa que a gente discute do Palmeiras e do Flamengo sempre. O Palmeiras acertou mais porque tem menos dinheiro e ganhou mais do que o Flamengo, porque o Flamengo, nos últimos 5 anos, ganhou muito mais dinheiro e investiu muito mais dinheiro que o Palmeiras. O Flamengo deveria estar muito à frente do Palmeiras e não está. Nos últimos 5 anos. Pode ver, o Flamengo tem faturamento muito superior ao Palmeiras nos últimos 5 anos. A última vez que o Palmeiras ganhou mais que o Flamengo em faturamento, acho que foi em 17, 18. Faz bastante tempo. E ainda assim o Flamengo não abriu essa distância toda para o Palmeiras. Então eu acho que é muito por isso, porque o Felipe Luiz faz um trabalho melhor do que o Abel no momento e as contratações Saúl e Jorginho são contratações que chegaram e corresponderam. Mas quantos jogadores que, nesse nível, chegaram aqui e tiveram que ir embora do Brasil? Vários. A gente vai lembrar de vários. O Flamengo acertou nessas apostas. O que você acha, Casão? Por que o Flamengo joga mais do que o Palmeiras? Considerando que investiram mais ou menos a mesma coisa nesse ano, mas só que o Flamengo, quando a gente olha um time e outro jogando, a gente acha que o Flamengo joga melhor. Vamos lá. As contratações são jogadores prontos, jogadores que chegam para jogar. Jorginho está dando certo, o Saúl está dando certo, Samuel Lino também, que é titular do Flamengo e estava na lista da pré-lista do Ancelotti. Então são 3 que o Flamengo contratou agora que entraram, né? O Emerson Royal, ele veio para ocupar a vaga da lateral direita do Wesley, mas ele não veio para jogar no lugar do Wesley. Tem o Varela e tem o Emerson Royal. Nenhum dos dois são iguais ao Wesley, mas são bons jogadores que não comprometem, né? Em relação à defesa, o Flamengo contratou um tempo atrás o Léo Ortiz, mas mais atrás ainda contratou o Léo Pereira, que era do Atlético Paranaense. Estava lá o Léo Pereira. É a dupla de zaga do Flamengo. Contratou 2 jogadores prontos que viraram titulares do time. Tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz vieram de fora e viraram titulares. É a zaga titular do Flamengo hoje, né? Então o Flamengo foi acertando muito nas contratações. Não é só Jorginho, Saúl e Samuel Lino. Não são só esses 3. Léo Ortiz, Léo Pereira, também foi acerto, né? O erro do Flamengo nos últimos anos foi o treinador. O Flamengo errou na contratação de treinadores. O Flamengo errou um monte. É só a gente ver. Pô, teve o Domenech, teve o Paulo Souza, teve o Sampaoli. Quem mais teve teve o Rogério Ceni, Dorival, teve o Tite. Aí o Dorival foi um período. Mas o Dorival foi um período curto e foi um acerto, né? Porque ele ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Teve o Renato também. Teve o Renato também, que começou explodindo, depois não andou. Então o Flamengo não deu sequência para nenhum treinador depois do Jorge Jesus, que também não teve sequência. Jorge Jesus ficou aí no Flamengo, sei lá, 7, 8 meses. Fez um futebol espetacular, que encanta até hoje. Todo mundo só lembra do Jorge Jesus, o Flamengo de 2019, Mas foi um período curto e que nós não tivemos
O Flamengo não teve, e ninguém teve a contraprova do trabalho do Jorge Jesus, porque ele não continuou. Por exemplo, o Abel Ferreira, o Abel tem prova e contraprova. O Abel ganhou, continuou ganhando, perdeu, ganhou. O ano passado não ganhou, tá esse ano jogando e tá disputando títulos e tudo mais. Então o Abel Ferreira, foi o maior acerto do Palmeiras, foi no treinador. O Flamengo foi ao contrário. O Flamengo acerta nas contratações de jogadores e se equivocou na maioria dos treinadores que ele contratou de 19 para cá. Talvez não, com certeza acertou agora. Parou de contratar, deu a chance para o Felipe Luiz tapar um buraco, e o Felipe Luiz mostrou qualidade e continuou com o Felipe Luiz, e o Flamengo está com um futebol agradável. Por que está com um futebol agradável? Por que o Flamengo joga mais? Não é que o Flamengo joga mais. O Flamengo está jogando a cultura flamenguista, a escola futebolística do Flamengo. É isso que o Felipe Luiz está fazendo. O Felipe Luiz está colocando em prática aquilo que o Flamengo sempre teve na raiz do seu futebol. Futebol técnico, de toque de bola, de ultrapassagem, claro, colocando o modelo atual, do futebol atual, né? Marcar pressão, não deixar o adversário sair com a bola, ter virada de jogo, enfim. O Flamengo hoje joga, não é igual, mas é a mesma escola futebolística que 19 jogava, que 81 jogava e que é a escola do Flamengo. Os outros treinadores que foram lá que o Flamengo contratou, eles queriam mudar essa escola, tentaram mudar o modo de jogar, tentaram fazer uma coisa da cabeça deles, do estilo deles. Eles entraram em confronto, em conflito com a escola futebolística do Flamengo. E agora o Felipe Luiz está fazendo a coisa mais certa, mais fácil, que é também o DNA dele. Não é que ele está sendo violentado a fazer aquilo que o Flamengo gosta que faça, mas ele pensa diferente. Não, ele pensa daquele jeito, por isso está funcionando. Bom, nação, então tá aí a opinião do jornalista, fazendo as análises, né, das contratações, dos próximos jogos. Agora, uma coisa é certa, é impressionante como o jornalista paulista, como a imprensa paulista, não admite que o Flamengo está muito acima do time paulista, principalmente do Palmeiras, né? Só para você ter uma base, um dos diretores do Corinthians veio a público falar na coletiva que a vontade dos corintianos era ser o Flamengo. Na verdade, o Corinthians trabalha como referência do modelo do Flamengo, para alcançar, chegar no nível do Flamengo. Só para você ter uma base. Aí os caras vêm a público agora e falar essas asneiras, pô, é sacanagem, né? Bom, vou ficando por aqui, nação. Fala o seguinte, você que não é inscrito ao nosso canal, se inscreva, tá bom? Porque apareceu qualquer notícia do Mengão na mídia, apareceu qualquer notícia nova sobre o Flamengo, de novidade, eu vou trazer aqui para o nosso canal, tá bom? Então, se você quer ficar atualizado, se inscreva, ative o sino da notificação para você ficar bem informado, tá bom? E na humildade, dê um like aqui nesse vídeo para ajudar o nosso canal. Seu like vai ajudar bastante, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.